Irmãos, nós vamos falar hoje, diferentemente do que é costume nosso. Geralmente aqui na igreja a gente pega um texto, lê o texto e discorre sobre o texto. Hoje eu não irei fazer assim, porque a ideia não vai ser falar sobre o texto, mas a ideia será falar sobre um tema, uma situação temática. E a nossa temática hoje é a importância da igreja. Se alguém lá no seu trabalho, ou na sua faculdade, aqui os jovens, ou na escola, perguntasse a você: você é cristão? Sim. Você frequenta uma igreja? Sim. E se ele perguntasse a você: o que é a igreja? Qual seria a sua resposta? O que é a igreja? Como você responderia a esta indagação? E nós temos aprendido que é pedagógico primeiro dizer aquilo que não é. E a igreja, ela não é um bloco de cimento armado, concreto, paredes. A igreja não é uma denominação, embora seja importante fazermos parte e nos identificarmos com uma denominação. Mas a igreja não é uma denominação. A igreja não é do engenho humano. A igreja, ela é obra de Deus e criada desde a eternidade nos planos de Deus. Então, a minha ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a importância da igreja. Então, o que é a igreja? Nós podemos pensar em igreja como indivíduos ou pessoas que foram alcançadas, regeneradas pelo poder do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, e que agora essas pessoas são chamadas assim, por exemplo, povo de Deus, família de Deus, lavoura de Deus, edifício, noiva de Cristo, corpo de Cristo, e com a missão de proclamar a mensagem do Evangelho e anunciar o reino de Deus. Então, isto é igreja. Igreja é você, mas não você sozinho, porque às vezes a pessoa pode dizer assim: eu sou a igreja, mas não é isso que a Bíblia ensina, de que eu sou igreja sozinho. Nós somos igreja em coletividade. O Novo Testamento ou o ensino neotestamentário, ele não vai atestar nenhuma prática de igreja ou de cristianismo de maneira isolada, de maneira individualista. Seria estranho você encontrar ali na rua, ao sair daqui da igreja, um corpo sem cabeça. Certamente você tomaria um susto, correria, porque não existe corpo sem cabeça. Então ninguém pode ser igreja isoladamente. Nós só conseguimos ser igreja fazendo parte de outros membros e tendo Cristo como cabeça. Então, ser igreja do Senhor é viver a comunidade, ações comunitárias, é viver as mutualidades que, pelo menos no Novo Testamento, nós vamos encontrar entre 25 a 40 ordens sobre mutualidade: orar uns pelos outros, amar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, carregar a carga uns dos outros. Nós vamos encontrar essa mutualidade no Novo Testamento, que ela deve e precisa ser praticada no corpo de Cristo. Este ambiente aqui, ele é indispensável, por exemplo, para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos vivendo um tempo onde o individualismo tem sido, de maneira exagerada, levado a sério por muitas pessoas. Pessoas que têm trilhado pelo caminho do individualismo, do egoísmo.
de não me envolver com a dor do outro, ou o problema do outro, ou às vezes chegar ao ponto de, eu quero participar da igreja, mas eu não quero ter envolvimento com nada, nem envolvimento com ninguém. Eu quero chegar na igreja, eu quero prestar o culto ao Senhor, e terminado o culto, partir, não quero envolvimento. Isso é uma característica do nosso tempo, chamada de egoísmo, chamada de individualismo, e também podemos pensar no hedonismo. Eu só quero aquilo que me dá prazer, e se me dá prazer chegar na igreja, não me envolver com ninguém, cantar, receber a palavra e ir embora, então é isso que eu vou fazer. Só que isso não tem apoio neotestamentário, porque isto não é ser igreja. Então, abra sua Bíblia, por favor, Mateus, capítulo 16, verso 18, por gentileza. Está escrito assim, como disse a igreja, a ideia não é discorrer sobre o texto, mas discorrer sobre a temática, a importância da igreja. Vamos ler juntos? Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é o edificador da igreja? Quem é o edificador da igreja? Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 3, 11. Inclusive, essa pregação, ela vai parecer um estudo. Ela vai parecer um estudo. Vamos ler juntos? Porque ninguém Quem é o edificador da igreja? Quem é o fundamento da igreja? Ok. Então, vamos agora para Colossenses, eu acho. Colossenses, deixa eu ver se é isso mesmo, 1:18, ufa, Colossenses 1:18, diz o quê? Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Ele é o edificador, ele é o fundamento, ele é a cabeça. Essas coisas já indicam para nós a importância da igreja, que também é chamada de corpo de Cristo, eu já disse, noiva de Cristo, edifício, lavoura de Deus, família de Deus. Então tudo isso revela a singularidade da importância da igreja, que não nasceu por engenhosidade do homem, mas nasceu pela vontade de Deus. É a embaixada do céu na terra. O posto mais avançado que nós temos na terra é a igreja do Senhor. Esta igreja que ainda está em obra, em construção. Esta igreja na qual ela é formada por homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, que foram alcançados pelo poder regenerador do Espírito Santo, pela palavra de Deus, mas que ainda não somos pessoas perfeitas, somos pessoas ainda com limitações, com defeitos, sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, e a ideia é que nós possamos avançar nesta obra de
aperfeiçoamento, também chamada como santificação, e assim entender, ter a visão correta do que é ser igreja, porque uma visão distorcida vai nos levar também a práticas complicadas. Não perceber e não entender o que é ser igreja também vai comprometer a nossa missão. Então, ser igreja é ser corpo de Cristo, noiva de Cristo, é estar firmado como membro do corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele, fundamento é Ele, o edificador é Ele. Atos 20, 28, por favor. Atos 20, 28. Quero crer. É isso mesmo. Vamos ler juntos? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja, a qual ele comprou com o seu próprio. A igreja é de Deus. A igreja não é minha, não é dos líderes, não é de famílias, não é da denominação. A igreja, ela é de Deus. E um preço altíssimo foi pago pela igreja. O preço do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Isto é a igreja. Você é a igreja, junto com seu irmão. Nós formamos a igreja. As paredes, ou esse concreto armado, é um ambiente consagrado a Deus, para nós o buscarmos, nós o adorarmos. Mas amanhã, se esta igreja, no lugar de ter quase 1000 pessoas, passa a ter 5.000, a gente tem que sair daqui, não cabe mais aqui, e nós vamos para um lugar maior. E este lugar aqui pode vir a ser um supermercado, pode vir a ser um shopping, pode vir a ser uma padaria, pode vir a ser uma galeria. Pronto, não é igreja. Igreja sou eu e você, juntos. Tanto é que no Novo Testamento não se tinha esses templos. O Novo Testamento, a igreja estava reunida em casas, em lares. Ali estava a igreja de Colossos, a igreja de Corinto, a igreja de Filipenses, nas casas das pessoas. Porque entende-se que a igreja somos eu e você. Agora, o que compreende ser igreja? O que compreende fazer parte da igreja? O que compreende ser membro da igreja? Vamos para Hebreus, capítulo 10. Deixa sua Bíblia no colo e deixa sua Bíblia aberta e abra sua Bíblia. Porque ser igreja também compreende manusear a Bíblia. Amém? Então, Hebreus 10, 25. O pastor tem trazido essa temática aqui para nós nos últimos domingos. Mas vamos lá, todos juntos. Não deixemos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ser igreja compreende compromisso com a congregação. Ser igreja compreende compromisso com as programações da igreja, sobretudo cultos e inclusive assembleias. Porque se você é um membro, por exemplo, da igreja presbiteriana ou da igreja batista, que dentro dos seus estatutos compreende que o membro tem que fazer parte das assembleias, ele tem que levar isso a sério, ele tem que levar isso como compromisso, ele tem que abandonar uma prática muito comum dos nossos dias: eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Mas quando você assume esse compromisso de fazer parte da igreja, de ser igreja e de ser membro da igreja, porque não existe crente desassociado de igreja, ou pelo menos o Novo Testamento não aprova uma pessoa que se diz cristã
mas ela não tem uma membresia identificável. Qual é a sua igreja? Não, eu vou aqui, eu vou acolá, mas eu não tenho uma igreja. Não é isso que o Novo Testamento preceitua. O Novo Testamento preceitua que se você é crente, se você se rendeu ao Senhor Jesus, você precisa fazer parte do corpo. Você precisa ser membro de uma igreja local. Então, quando você se torna membro de uma igreja local, e quando eu estou falando de igreja, eu quero trazer à memória dos irmãos o que preceitua o credo niceno do século IV, 325, quando ali naquele credo ou naquele concílio, eles entendendo, formando a igreja, como nós vamos identificar a igreja, o que é a igreja? Então eles colocaram ali 4 marcas a respeito da igreja. A igreja, e isso ficou para a posteridade, vamos dizer assim, no contexto histórico, a igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica e a igreja é apostólica. Então, para que você entenda o que é fazer parte de uma igreja verdadeira. Por que verdadeira? Porque existem igrejas falsas. Quem aqui entende que existem igrejas falsas? Existem igrejas falsas, líderes falsos, pastores falsos. E eu quero aqui abrir um parênteses: cuidado, não seja tão incauto e tão inocente de chegar lá no YouTube e porque o cara fala bonito, ou porque ele tem lá um nome pastor, e você começa a ouvir achando que ele está dizendo as maiores verdades, e às vezes botando em xeque até aquilo que você ouve dos seus pastores que estão na sua casa, que visitam você, que está lá no funeral com você, que está lá no nascimento do bebê com você, que está lá na sua casa visitando você. Aí aparece alguém na internet e começa a falar mais ou menos bonito, e muita gente... Cuidado, existem igrejas falsas, existem pastores falsos, e esse concílio chegou ao acordo de que a igreja fiel é aquela que é una, santa, apostólica e católica. Una, não é de una é de unidade. A igreja não é a igreja presbiteriana, embora ser presbiteriano é uma bênção. Amém? Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja assembleia, não é a igreja batista. A igreja de Cristo, ela é una, é unidade. Um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Então isso traz unidade. Obviamente que nós vamos ter uma maneira de governo diferente da assembleia, diferente da batista, diferente da episcopal, mas daquilo que é essencial, Cristo para a salvação, a Trindade, a salvação única e exclusivamente da pessoa do Senhor Jesus, pela graça, mediante a fé. Então isso faz com que nós sejamos uma igreja una, é unidade. Deus não tem uma igreja no Peru, uma igreja no Brasil, uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja na China. A igreja de Cristo é una, santa. O que significa isso? Não significa perfeição, porque a perfeição, como igreja, nós só iremos atingi-la no céu, como Paulo diz em Efésios 5:27, sem mácula, sem ruga. Isso é a igreja de Cristo lá na glória, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem imperfeição. Nós só atingiremos esse estágio depois da glorificação. Ser santo significa separado por Deus e separado para Deus. E Tito diz, Paulo diz a Tito que antes nós éramos pessoas cheias de problemas, éramos dados ao pecado, éramos dados a rebeliões, éramos dados a práticas abomináveis aos olhos de Deus, mas pelo lavar regenerador, renovador e pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós fomos transformados em povo de Deus. Amém? Então, uma das bênçãos da igreja é essa, de não obstante o seu passado ter sido cruel e talvez vergonhoso de você lembrar, como eu, por exemplo, você saber que a despeito disso, Deus lhe amou e lhe trouxe pela vontade dele, pelo beneplácito da sua vontade. Deus quis, Deus escolheu você, Deus tirou você da lama e trouxe você para fazer parte do seu povo, para ser chamado menina dos olhos de Deus, para ser chamado
de nação santa, de raça eleita, sacerdócio real e de povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Isso cura a depressão. Saber que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono, e o nosso dono é Deus, e o nosso Deus é misericordioso, como nós já lemos hoje no Salmo 118. O nosso Deus é bom. E quando você, ainda que você tenha dificuldades e relacionamentos com vizinhos, com o pai, alguém lhe traiu, seu pai foi mau, sua mãe foi má, mas Deus ama você, mesmo sabendo de todos os seus pecados, atuais, passados e futuros. Então, separado é santo, a igreja é santa, o povo de Deus é santo, separado por Deus e separada por Deus. Católico, não se arrepie, não estou falando aqui da igreja católica romana, eu estou falando dessa realidade que é a igreja de Deus. Católico significa universal, a igreja do Senhor é universal, ela está por todo o planeta Terra, amém, irmãos? Ela não é da igreja presbiteriana, da batista, da assembleia. A igreja do Senhor, ela é universal. Tem gente adorando em grandes metrópoles, tem gente adorando em sítios, tem gente adorando em lugarejos, tem gente adorando nas favelas, tem gente adorando em lugares que são sistematicamente visitados por terremotos. Tem povo de Deus espalhado por todos os lugares. Apocalipse diz que lá no dia final, povo de toda raça, língua, nações estarão adorando ao Senhor. A igreja do Senhor, ela é universal e apostólica. Por quê? Porque nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos. Fundamento é Cristo, e a igreja, ela é apostólica porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, esta é uma igreja que você pode chamar fiel. Ela é una, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica. Mas tem igreja que, lamentavelmente, existe, que ela prima muito pelas cifras, ou pelo cifrão, e elas estão por aí no marketing, elas estão por aí na publicidade, elas são agressivas naquilo que se diz respeito a trazer mais pessoas, mas a motivação é para que mais pessoas tragam mais dinheiro. Então, ser crente significa estar comprometido com a congregação. Não deixe de congregar. E isso já acontecia 2000 anos atrás, porque o servo de Deus, o escritor aos Hebreus, não ia escrever sobre isso à toa. E se ele escreveu é porque era um problema da época. As pessoas estavam deixando de congregar. E ele diz, como é costume de alguns, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uma coisa que tem me chamado a atenção é a realidade da nossa igreja. Nos últimos anos, muitas pessoas, não são poucas, frequentavam 2 cultos. Elas vinham para a igreja de manhã e elas vinham para a igreja à noite. Pandemia, culto online, tal, muitos, não são poucos. Agora, ou vem em um horário, ou vem em outro horário. Quero dizer para a amada igreja com muito amor, que nós temos 2 cultos, não é para oferecer opção de vir em um e não vir em outro. Nós temos 2 cultos para que você tenha mais oportunidade de, no dia do Senhor, adorá-lo comunitariamente, servi-lo comunitariamente. E pensando numa igreja como a nossa, numa cidade pequena, que quem morar mais longe aqui não mora mais de 15 quilômetros, isso é um facilitador para nós. Quanto mais o dia se aproxima, mais eu quero estar na casa do Senhor, mais eu quero estar aprendendo do Senhor, mais eu quero estar cultuando ao Senhor. Afinal de contas, nós ficamos aí, eu não me lembro o tempo exato, com a igreja fechada, e era muita gente chorando, reclamando, meu Deus, agora
Deus permitiu de novo a igreja estar aberta e disposta, e o que nós temos visto são pessoas esfriando. Eu não tenho outro nome. Não, eu vim de manhã e de noite. Dava para vir? Teve algum problema? Baixou ao hospital? Morreu alguém? Teve alguma circunstância que lhe impedisse de vir? Eu estava cansado. Cansado por quê? Foi dormir tarde, de sábado para domingo, ficou assistindo série, ficou na festa até tal hora, porque para nós, pensando no domingo, o sábado, ele já deve ser aquela prévia de dizer, vou dormir mais cedo, vou descansar, vou preparar minha roupa, para amanhã estar na casa do Senhor, amém? Não tem sido assim, é tudo muito corrido, é tudo muito atropelado. Meu Deus, o único dia que eu teria para dormir mais tarde, eu tenho que ir para a igreja. É porque o dia se aproxima e vai ficar cada vez mais claro quem é escolhido e quem não é escolhido. Porque uma singularidade da igreja também é que na igreja existe trigo e existe. Na igreja existem pessoas convertidas e existem pessoas que, a despeito de serem membros e estarem trabalhando, pode ser até pastor, pode ser o que for, e às vezes não são convertidas. Então, eu e você precisamos, à luz da Escritura, fazer este autoexame. Eu sou um crente, eu tenho prazer na Escritura, eu tenho prazer de ir na igreja, eu tenho prazer de cultuar o meu Deus, porque como é que se admite um crente que não ama a Escritura, que não lê a Escritura, que não tira pelo menos 15 minutos do dia para ler a Escritura? Obviamente que acontecerão dias que são diferentes, coisas acontecem e aquilo ali muda a sua dinâmica, e naquele dia você não conseguiu nem sequer ler 5 minutos a Bíblia, acontece, mas isso são casos esporádicos, exceções. Mas e o dia a dia? Há prazer na Escritura, há prazer na Bíblia? Há um tempo pessoal e secreto de devoção a Deus, porque se a igreja compreende o aspecto comunitário, ela compreende também, como disse Jesus, o aspecto pessoal, o aspecto individual, de você fechar o quarto, trancar a porta e ali falar em secreto com o seu Deus. Tudo isso faz parte de ser igreja. Então é importante nós levarmos a sério a nossa vida de congregar. Não precisa levantar a mão, mas que nota você daria para você, ou como está a sua vida em relação à sua assiduidade aos cultos? Culto de terça-feira, um culto importantíssimo para a igreja, e eu sei, muitos não vêm porque estão trabalham à noite, outros não vêm porque estão na faculdade, mas será que todos os demais também estão na faculdade ou estão trabalhando? Um culto importantíssimo, um culto de oração. E a gente tem aqui 120, 130 pessoas. Será que não poderíamos ter pelo menos 200 pessoas? De você compreender como membro da igreja, que lê as diretrizes, que assina as diretrizes, e que lá está escrito que um dos compromissos do crente para com a quarta igreja é colaborar com a sua presença. Eu vou ler nas nossas diretrizes aqui, para ser mais fiel. Está aqui as diretrizes da quarta igreja. Todo mundo que faz discipulado passa por isso. São deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. A. Viver de acordo com a doutrina e prática das Escrituras Sagradas. B. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. C. É aí que eu quero chegar. Sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente, com o seu testemunho. A maneira que você se comporta, se identificando como crente, não participando de rodinhas de piadas, não negando que você é contra o aborto, que você é contra práticas pecaminosas, não tendo medo de perder amizades por conta da sua fé, porque ser igreja, ser de Cristo, ser discípulo,
por muitas vezes vai implicar perder amizades, porque você não pensa mais como você pensava antes, você não pensa mais como aquela pessoa, e às vezes lá fora negamos para não constranger, para não perder a amizade, e aí damos um mau testemunho. Inclusive, por muito tempo se disse aqui da igreja: a quarta igreja pode tudo. Só que se você frequenta essa igreja e atenta ao que se prega nessa igreja, você sabe que não é assim. Mas que pessoas descomprometidas dão motivos para que pessoas falem esse tipo de coisa. Mas se a pessoa vier aqui, e ela estiver aqui pelo menos em 3 cultos, e ouvir o que se prega aqui, ela vai entender que esta igreja, pela graça de Deus, é uma igreja comprometida com a verdade, e não com o erro, e não com o pecado. Então tem mais aqui, letra D: obedecer às autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às sagradas escrituras. Letra E: participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. Então você precisa ser um crente engajado, você precisa ser um crente participativo, você precisa deixar de engrossar a fileira dos semi-igrejados. Vou explicar. O pastor semana passada falou dos desigrejados, aqueles que dizem ser crentes sem igreja, e do poli-igrejado, aquele que vem aqui, vai ali, parece que é assim, escuta o louvor lá, corre para cá, pega a palavra, corre para lá, pega a bênção apostólica, ou domingo está aqui, domingo está ali, domingo está acolá, aqui fala uma coisa, na outra fala completamente contrário, ele diz amém aqui, diz amém lá. É o poli-igrejado, ele não se identifica com a igreja. E eu estou trabalhando em cima do semi-igrejado. Quem é o semi-igrejado? Estou falando de nós aqui. É aquele que vem um domingo e falta 3. Vai para o sítio, vai para o aniversário, vai para o casamento, vai para o jogo, vai para a piscina, vai para qualquer canto. E se no mês eu tiver vontade de ir na igreja no domingo, eu vou. Está errado. Biblicamente está errado. Domingo é dia do domingo. Para nós é como se fosse domingo de Páscoa, todo domingo. O que a gente diz no domingo de Páscoa? Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Domingo, eu e você estamos aqui para lembrar que o nosso Senhor, num domingo como este, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E como é bom, como igreja, a gente poder cantar que o nosso Deus está vivo. Quer ver? Canta assim comigo. Porque Ele vive. Posso crer? Posso crer. No amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu vencei. Eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, irmãos? Amém. Domingo é dia de nós estarmos aqui. Domingo é dia de nós rememorarmos: Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou. É dia de encontrar um irmão, dar um abraço no irmão, talvez ter um minuto com esse irmão, dizer: irmão, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê uma semana de paz. E isso leva ao extremo a importância de considerarmos assiduidade na igreja, pontualidade nos cultos. Ninguém chega atrasado em aeroporto para pegar avião. Uma coisa é você chegar atrasado, outra coisa é você chegar habitualmente atrasado. Você está dizendo para Deus: se quiser, espere, eu sou mais importante. O pastor lá atrás, ele passou um livro para a gente ler, chamado O Monge Executivo, e que tratava disso. Quando você se atrasa, é porque você está dizendo para outra pessoa que você é mais importante que ela, e se ela quiser, ela espere.
Uma coisa é meu pneu baixou, ou quem tem criança, a criança fez caquinha na hora de sair, atrasou tudo. Mas chegar todo domingo, miserável, E a gente que está aqui, a gente já sabe. Quer que eu diga quem é? Ou quer que eu diga quem são, né? Porque são vários. E é sistemático. Não é assim. Isabela gofou, sujou a roupa toda. Isabela de Josué. Então vamos chegar atrasado. Gofou, não tem o que fazer. Tem que parar, tirar a roupa. Chegou. Mas a pessoa não tem criança pequena. Não, meu Deus, aí tá. Isso é o quê? É dizer, se quiser, espere. Vou para o sítio. Aí tem gente que diz assim, não, é porque minha família mora no sítio, é porque eu gosto do sítio, é porque não sei o que do sítio. Oh, meu irmão, ser crente, ser igreja, significa compromisso com o Senhor. Venha para a igreja, cultue o Senhor, e eu tenho certeza que o sítio não vai sair de lá. Quando terminar seu culto aqui, vá. Agora vai pensando assim, de noite eu venho. Chega lá, começa a comer, começa a conversar, começa não sei o que, vai beber. Quando vai sair, 5h30. Chega aqui e diz, estou cansado, bem. Ô bem, se eu for trocar de roupa não dá tempo, bem. Então a gente vai chegar, não vamos não. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos. Aí são semi-desigrejados. Vem 1, falta 3. Vem 2, falta 2. A igreja está entendendo, sim ou não? Então, a importância da igreja. E não para na questão dos cultos, de terça, de domingo, porque se você faz isso, você só está vivendo uma parte da igreja. A parte da edificação, através da pregação, a parte do louvor, da adoração, dos cânticos, mas e a parte do serviço? De estar engajado no ministério? E a parte daquela comunhão mais íntima que são as células? Por que células? Porque a gente pega algumas pessoas aqui durante a semana para estudar o assunto das células. É para trazer peso para essas pessoas? Não, é porque há um compromisso com o pastoreamento da igreja e porque a gente entende que não dá para pastorear 600 pessoas sem células. Então o pastor pega líderes, treina líderes, dá o estudo para os líderes, para que os líderes saiam por todos os bairros da nossa cidade, em casas, e ali vão estudar temas, e ali, de uma maneira mais íntima, João vai saber que o nome daquela moça é Maria, e Maria vai saber que aquele ali é Fernando, e Fernando vai saber que aquela ali é Josefa, porque aqui quem senta lá nem conhece quem senta ali. E às vezes se encontram na rua e começa a conversar e diz, você é crente? Sou. De que igreja? Da quarta igreja. Eu também sou da quarta igreja. Não, você está mentindo, eu sou da quarta igreja. Mas eu também sou. Uma igreja dessa dimensão nunca se viram. Aí o que a igreja faz? Células. Eu não gosto de célula. Eu não vou na célula. Você não sabe o que é igreja. Porque lá na célula a gente vai cantar sim. A gente vai orar sim. Mas a gente vai ouvir testemunho sim. E a gente vai chorar sim com irmãos que contam às vezes lutas, problemas que ele não poderia e nem teria condições de contar aqui para todo mundo, mas num grupo menor ele conta, ele abre o coração. Durante a semana, você vai ficar tocado por aquele pedido de oração que o fulano pediu lá, e você vai orar por ele ou por ela a semana toda. Então, grupos pequenos, pastoreamento. Se você não está numa célula ainda, procure uma célula ainda esta semana. Ou por identificação com os anfitriões, ou com o líder, ou por geografia, fica perto ou fica longe da sua casa, mas procure uma célula, para você viver esse aspecto da igreja, da comunhão, esse aspecto de pequenos grupos, de coisas que você não sabe da vida do seu irmão, mas que lá na célula você vai ouvir ele dizer. Aquele momento que algumas células têm às vezes um chazinho, um cafezinho, e ali um sai para um canto, para o outro, para conversar, para pedir uma ajuda em oração, para explicar uma situação, ou quando você não vê o irmão na igreja, aí você chega na célula e diz, não fosse domingo, por quê? Ela vai dizer, estava com dor de cabeça, fulano teve um mal súbito, tive que correr para o hospital, tudo isso. E se ela disser, fui para o sítio, você diz, tenha juízo. Amém, igreja? Fui para o sítio, tenha juízo. O culto é do Senhor, o domingo é do Senhor. Então essas situações que implicam ser igreja. Tenho 10 minutos.
Segunda coisa que implica essa igreja, o serviço cristão. Você acha certo 20 trabalhar para 80 desfrutar? Essa igreja tem dezenas de ministérios. Não é possível que você não se identifique com nenhum. E mais, eu tenho certeza que se você não se identificar e chegar para o pastor e dizer: pastor, eu gostaria de exercer esse tipo de trabalho aqui, assim, 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 e se for algo que é bíblico, tenho certeza que você vai encontrar apoio e vamos trabalhar. Agora, o que não pode é 20 trabalham e estão se cansando, porque esta igreja é dinâmica, esta igreja tem muitas programações. Haja visto essa semana, programação com o SAF, o culto de gratidão que implicou em serviços para muitas pessoas, reunião ontem com o negócio de acampamento, e semana que vem essa igreja vai ser sede do congresso da FEMOGA, que é dos jovens, e assim vai. São muitas atividades. Voltamos o SCC, voltamos o EJC, está evangelizando aí no Natal, muitas atividades. Mas o que a gente tem percebido como liderança é que tem se repetido sempre as pessoas. Estar na igreja significa você ser igreja, significa você entender a necessidade do serviço cristão. Para você que está cansado, peça a Deus que renove suas forças. Não desista. Não se canse de fazer o bem. Para você que está acomodado, peça a Deus que tire essa acomodação. E escute, para todo mundo, eu e você, precisamos mais do serviço do que o serviço precisa de nós. Porque às vezes, no meio do serviço, há desgaste, às vezes há atritos, é normal, e a pessoa pensa: não vou mais, não faço mais. Quantos estão assim, hoje, com seus talentos enterrados, sem desculpas diante de Deus? Sem desculpa diante de Deus. Porque você serviu, você servia, você fazia, você fez, mas alguém falou mais alto com você. Alguém, sei lá, o agiu de maneira que não devia com você. E você diz: também não vou mais. Também não faço mais. Sabe quem vai perder? Você. Não nos cansemos de fazer o bem. Você que está aí entre esses 20 que eu disse, fazendo, é cansativo, é desgastante, mas é prazeroso. É prazeroso. Peça a Deus que renove suas forças. Você que foi magoado em algum tempo no serviço e por isso parou, peça a Deus para tirar essa mágoa do seu coração e você voltar a servir na obra do Senhor. Amém? Porque eu e você precisamos mais do serviço do que o serviço de nós. Deixa eu dar um testemunho aqui. Não sei como é que vai ser. Pode ser vergonhoso, mas pode abençoar. Alguma altura agora de novembro, eu acho que no começo de novembro, eu disse: daqui para dezembro, daqui para o final do ano, eu não aceito mais convite nenhum para nada. Vou fazer as minhas atividades da igreja, mas não vou aceitar convite para nada. Aceitei um convite, pensando no convite do dia 18, que a gente foi falar para os casais lá da igreja central. Eu disse: é o último, falo mais não, vou me deter só às atividades da igreja. Aí chega a missionária aqui domingo passado. Quem viu? Eu não estava aqui, mas diante do que eu vi, que foi uma bênção, foi muito bom. Aí eu cheguei em casa, fui assistir. A irmã, com condições mínimas, materialmente falando, praticamente sozinha, fazendo aquele trabalho todo. E a gente aqui, se tem uma coisa boa nessa comunidade, Quarta Igreja, é que ela te oferece as melhores condições para você servir. E assistir aquela moça fez eu repensar. Eu já tinha recebido 2 convites e dito não vou. Eu tinha recebido 2 e disse: não vou. Assistindo aquela moça, eu levei um tapa de luva. E aí, entrei em contato com as pessoas de novo e disse: ainda há tempo de eu aceitar o convite para tal dia, tal dia. Eu quero. Liguei para outra pessoa e disse: ainda há tempo de aceitar o convite para ir. Eu quero. Porque, meu amigo, se eu não for, se eu não fizer, Deus tem gente muito melhor para fazer. E a obra dele não vai parar, e quem vai perder sou eu, porque servir é um privilégio. Servir é um privilégio. Então, aos cansados, peça a Deus: Senhor, renove minhas forças. Quero servir. Eu estava dizendo à irmã aqui, ela disse: é para Deus. O nosso serviço é para Deus. Mas na vida comunitária, como é que você serve a Deus? Servindo pessoas.
mas em última instância o meu serviço é para Deus. Então você que está meio paradão aí no serviço cristão, tem dons enterrados, bote para fora, esqueça as decepções, esqueça as agruras que você já passou na lida, e bora servir a Deus para a glória de Deus. Amém? Então, ser cristão, ser igreja, compreende compromisso com assiduidade do culto, compromisso com o serviço cristão e compromisso com a contribuição alegre e contínua. Cadeira não cai do céu, ar-condicionado não cai do céu. Essa estrutura boa que você tem aqui, a igreja limpinha, já teve um zelador que limpou, tem que pagar o zelador. Então a igreja, ela precisa de contribuição. Não foi aqui, mas eu ouvi o seguinte: eu me sinto constrangido quando falo em oferta em determinado lugar. E eu penso assim, mais constrangimento, eu acho, é a gente desfrutar de uma estrutura tão boa, ter condições de ajudar e não ajudar. Eu acho que isso é mais constrangedor. Sabe aquela ideia de você só comer, só comer, só comer? Eu não estou falando de quem não pode, eu estou falando de quem pode, mas não chega. Então a contribuição está no combo de ser igreja. Ou você acha que a CELP nos isenta? Não precisa. Ou você acha que a gente liga para uma indústria dessa e diz: eu quero 1000 cadeiras, ou 400, quando a gente comprou agora. E a empresa diz: é igreja, é? Vou mandar 800 cadeiras, 0,800. Não é assim. Tem que pagar. E a igreja não tem nenhum convênio com o governo, que é federal, estadual, municipal, não tem ONG. A igreja faz tudo o que faz, contando com a sua honestidade de que quando se tornou membro disse: eu vou contribuir com a igreja, moralmente e financeiramente, com o seu dízimo, com a sua oferta. Então, essas coisas implicam ser igreja, ser membro da igreja, ter compromisso com o culto, horário, assiduidade, procurar um líder para ministrar, aliás, para perguntar a ele: irmão, eu queria fazer parte do ministério. Aí ele vai dizer: tem capelania, tem recepção, eu ia dizer portaria, tem FUNASE para visitar os meninos delinquentes, tem tanta coisa, tem o Dorcas, tem oração aqui. Pensa num momento extremamente importante, é o tempo de oração que a gente tem intercessão na sexta, tem oração aqui na quinta. E é interessante, embora essa questão da oração da quinta não seja muito divulgada, mas toda quinta tem pessoas já comprometidas aqui, e chega na hora, ela chega, e elas oram, independente se tiver 1000 pessoas ou não tiver ninguém. Às vezes sozinha a pessoa está aqui orando, e você sendo beneficiado pela oração de 2, 3 ou 6 pessoas que estão aqui. Será que você pode vir na sexta, na intercessão? Então, ser igreja se implica estar comprometido com essa coisa de serviço, de contribuição e de assiduidade com os cultos. Existem outras coisas aqui para falar, mas eu queria terminar passando um vídeo de 1 minuto e 14 segundos e trazendo à memória o que o Wilson orou aqui quinta-feira. Quem lembra o que o Wilson orou aqui quinta-feira? Não lembra? Você não presta atenção na oração quando o irmão ora, para ver se ele está falando heresia, coisa boa, para você poder dizer amém. E o Wilson orou. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu escrevi. Mas eu lembrei e escrevi. Amém, igreja? E assim, foi tão interessante que enquanto ele orava, eu dizia isso, porque eu já estava certo de que ia pregar sobre isso. E na oração ele falava sobre isso. Aí foi muito bom. Vá vendo o vídeo aí, amada. Cadê, meu Deus? O Wilson. Oração de Wilson. Dentre muitas coisas que ele falou: te louvamos porque o Senhor nos colocou numa igreja. Te louvamos, isso foi quinta-feira, porque o Senhor nos colocou numa igreja. Uma igreja que te adora, te louva, aprende de ti e propaga a sua palavra. Nós somos igreja para isso. Nós nos reunimos para adorar, nós nos reunimos para louvar, como igreja para ser edificado pela palavra e para sair para evangelizar.
Aí, se você não tiver a ideia do que é ser igreja, você vai errar na missão. Você vai pensar que é chegar aqui, ouvir, ir embora e acabou. Não, nós estamos aqui para adorar, para louvar, para ser edificado pela sua palavra e propagar a sua palavra. Te agradecemos porque podemos trazer nossos dízimos e oferta. Trazer aonde? Na igreja. Foram algumas palavras da oração de Wilson. E depois, a nossa irmã que não está aqui, irmã, não veio para a igreja domingo, Shirley, encerrou com chave de ouro sobre a igreja. E ela disse: eu não tinha amor na minha casa, com 11 anos. Minha casa era um pandemônio, cachaça, droga, ameaça de morte. Onde foi que Shirley conheceu o amor? Na igreja. Ela foi adotada pela igreja. Pessoas da igreja matriculavam ela na escola. Uma família totalmente disfuncional. Onde foi que ela ouviu falar do amor? Na igreja. Então veja a importância e singularidade da igreja. E aí você vê a Marielle, vai aqui e dá o testemunho da sua profissão de fé. Profissão de fé aonde? Na igreja. 16 anos. Entender que precisava publicamente externar sua fé em Cristo. Isso é igreja, irmãos. Então quem vem esporadicamente não sabe disso. Quem não compreende o que é a igreja, vem, mas não desfruta dessa realidade de poder adorar, louvar, ser edificado, ter comunhão na célula, estar ali na porta, receber o irmão, a paz do Senhor, chorar com outro irmão que teve uma situação difícil numa célula, ele está lá no grupo pequeno, aí reúne e tal. Procure uma célula, faça parte de uma célula, irmão. Valorize essa igreja, irmão. Leve a sério, irmão. Não fique faltando dominicalmente por causa de isso ou aquilo, não. E se você puder, venha de manhã, venha de noite. E se você ainda não é, seja dizimista, seja ofertante. A igreja presbiteriana é uma igreja séria, é uma igreja que tem transparência. Logo, logo, ainda esse ano, vai ser colocado aqui o que entrou, o que saiu, para onde foi. Não fique com medo, porque outros estão usando esse artifício de maneira abusiva. Não é porque alguns abusam que nós não vamos praticar o uso correto. Então se empolgue, se anime com a igreja do Senhor Jesus, amém? Leia a Escritura, cultue, oferte, evangelize, adore, viva a bênção que é ser igreja de Jesus. Esse videozinho que eu pedi para o pessoal do Conecta fazer, ele tem 1 minuto e 14, ele é bem rápido, mas ele vai mostrar algumas situações, evangelização, culto, serviço, isso é igreja. Pode soltar, irmão, por favor. Serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós a igreja, geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Amém, irmãos? Já terminou. Vamos orar? Pai de amor e de misericórdia, nos dê a graça de vivermos na mais exata expressão da palavra, o ser igreja. Aqueles que são chamados para fora, aqueles que são chamados para viver como uma congregação e em comunidade. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos avive, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a sermos igreja para a glória de Deus. Em nome de Jesus.
Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar com muita alegria essa canção que fala sobre isso. Corpo e família para a glória de Deus. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.